Bom dia, bom dia, bom dia. Muita alegria. Que bom. Então, o meu tempo está um pouquinho mais curto e, graças a Deus, o que eu tenho que falar é algo assim muito prático, tá? Não quero complicar muito, a gente já ouviu bastante coisa de muita importância. E eu estava feliz porque o nosso tema aqui, né, o lema é comunidade local, né? É uma expressão de igreja e é um sinal visível da igreja. Não sei se vocês lembram, mas qual é a definição de sacramento? Sacramento é um sinal visível, né, da graça de Deus em nós. E a Lumen Gentium, né, que é um documento do Vaticano II, fala justamente isso, que a igreja também é um sacramento, né? É o sacramento universal, né, da salvação. E o tema ele foi tirado dos nossos documentos, né, os documentos da OCDS. Quem quiser anotar, depois procurar, nas nossas constituições, no número 40, onde a gente lê o seguinte, que a ordem secular se estrutura basicamente na comunidade local como um sinal visível da igreja. Então a gente pode dizer que nós somos um sacramento dentro da igreja. E a partir daí que eu vou desenvolver minha fala, né? Qual é a missão minha enquanto carmelita, qual é a sua missão enquanto carmelita, né? E juntando tudo que nós já ouvimos durante esses 2 dias, 3 dias que estamos aqui, que com certeza foram coisas importantes. Eu gosto de marcar assim, algo que chama atenção, como eu dizia na homilia, Deus fala conosco, sempre, né? E logo na abertura o Frei Wilson falava de algo que depois até partilhei com uma irmã, né, que a gente precisa evangelizar os nossos apetites. É uma fala de São João da Cruz. A gente sempre tem que estar em constante evangelização. A evangelização ela não termina, ela é contínua. Ela acontece na nossa vida enquanto nós respirarmos. Só vamos deixar de ser evangelizados ou evangelizar quando o Senhor nos chamar, né? Então, qual é a missão, né, nossa enquanto OCDS, enquanto comunidades que somos dentro da igreja? Que é esse local onde nós existimos, né? Nós nos formamos na igreja para viver no mundo. Essa é a missão que nós recebemos pelo batismo, inicialmente, mas de certa forma é reforçada quando nós entramos para o Carmelo, né? Como batizados, a gente foi chamado, teve uma vocação para estar aqui no Carmelo e, através do Carmelo, expressar essa forma de ser igreja, né? Então, vou usar bastante o documento, tá? O nosso documento, a Constituição, e se alguém tiver dúvida, pergunta, pode interromper, e estou aqui para isso. Então, eu vou pedir para o Zé, meu companheiro aí, ir passando, né? Eu coloquei aí uma imagem, só tem 2 imagens nos slides aí. Eu nem ia usar, mas eu vou usar que fica mais didático, o pessoal, né, dá para escrever e acompanhar. Tem essa frase de Santa Maravilhas, né, de Jesus que diz: tudo o que se procura no Carmelo é desaparecer para que o Senhor reine. Se a gente chegar a compreender isso como Teresinha, São João da Cruz, Santa Teresa entenderam que nós somos igreja e vamos nos tornar igreja quando a gente compreender aquilo que a Vera falava um pouco, né? Deixar que esse amor de Deus ele seja latente, evidente dentro de nós. Teresinha vai dizer que na igreja ela queria ser um amor. Ela descobriu no Carmelo a vocação dela que era ser amor. Então, aí a gente já tem indício do que nós estamos procurando dentro do Carmelo, né? Não outra coisa. Então, na nossa Constituição, lá no número 25, aí você vai encontrar o quê? Que os fiéis leigos
olha só, a gente teve há pouco uma formação humana, né? Ontem a gente teve uma formação que fez Salim, ele próprio intitulou, dizendo que era uma formação, né, eclesiológica, ou seja, estudar o comportamento, né, da igreja, né? Dentro da teologia a gente estuda isso, né? Quando estudei teologia, uma das matérias que eu gostava e trabalho bastante em cima disso, até por conta da minha atividade diaconal, e me encontrar também como diácono, que é um outro desafio, posso até partilhar um dia com vocês, mas hoje eu vim aqui falar, né, da missão do Carmelita. A gente encontra o que então? Essa é a essência da igreja, a eclesiologia, eu ser igreja, né? O que me faz ser igreja? E a partir do que eu sou igreja, né? Então, só um parênteses aqui, né? Que eu sou casado com a diaconisa, vocês sabem, né? Daí eu falei, né? Miguel, você não é diaconisa, né? Ela é superior a geral. Então, ela já foi ali mexer, quer ver a superiora, eu não posso falar nada. Então, lá no Carmelo, no caso, quem manda é ela. Tiozinho. Vamos lá. Os fiéis leigos, então, eles são chamados para serem membros e têm por vocação e por missão ser anunciadores do Evangelho. Então, para isso, né, são habilitados e empenhados, né, pelos dons do Espírito Santo. Da onde saiu essa frase, né? De uma carta, né, do Papa João Paulo II, logo após o sínodo sobre os leigos, que é a Christi Fidelis Laici. Então, a nossa instrução começa, né, justamente dizendo o quê? Lá no número 25, que nós, né, eu falo nós, mas eu vou usar nós para não ficar toda hora os diáconos, tá? Nós, né, leigos, né, somos chamados e temos, né, vocação para anunciar o quê? O Evangelho. Tá? Para isso a gente vai ser habilitado e preparado. Tá? Essa é uma condição. Dentro do contexto da OCDS, a gente pode dizer que a missão comunitária que nós temos, ela é uma expressão viva do nosso carisma carmelita, que é enraizado na espiritualidade, né, na ação apostólica, e também os carmelitas seculares compartilham a vocação da ordem dos carmelitas descalços, que aí inclui tanto, a gente ouviu falar isso ontem também, os freires e monjas, ou seja, a gente faz parte de uma família religiosa. Então a gente é um religioso, né, um leigo, né, como o Frei Salim dizia, um secular que vive a espiritualidade, vive a vida, o carisma dos freires e dos monges. Tá? Então nós vivemos, diferentemente deles, a nossa vocação no mundo, que é o mundo secular. E aí começam então os grandes desafios que nós enfrentamos muitas vezes dentro das nossas comunidades, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Isso a gente vai encontrar nessa definição lá no número 1 da nossa Constituição. E eu queria lembrar aqui que nós, comunidades, temos que ter este livro, sabe? Caminhar com ele. A Vera falava, eu achei muito importante, e me lembrava também, né, da fala de Jesus sobre o casamento, porque que Moisés havia dado a carta de divórcio, né, para o povo. E Jesus fala, Deus só deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês, né? Porque é aquilo que a Vera falava, ele só tem regras porque há muita dureza às vezes no nosso coração que precisa ser corrigida por uma norma humana, né? Não divina. Então,
é importante que a gente tenha as constituições como base para a gente viver o nosso carisma teresiano. É aqui que a gente encontra as bases. O Arthur falava isso ontem, Frei, Salinho, todos que passaram aqui. Tá? Seguindo, então, a vocação e missão comunitária no contexto secular carmelitano. A gente viu aí a explicação do logo, né, do nosso congresso, e vou trazer aqui agora, pode mudar, Zé? É uma aulinha agora assim de etimologia, tá bom? Bem básica, tá? Você já deve ter ouvido várias vezes, então não vai ser novidade. Mas como a formação ela é permanente, e a gente sempre deve voltar, né, eu acho isso importante. Às vezes a gente quer crescer, e ler vários livros, e se aprofundar nisso e naquilo, e às vezes se perde no meio do caminho, porque muitas informações, e a gente acaba perdendo a essência daquilo que é mais importante. Né? E já foi dito isso hoje. Qual é a nossa vocação enquanto carmelita, enquanto comunidade? Qual é a nossa missão dentro das comunidades carmelitas? Então, a vocação, né, ela tem a origem na palavra latina vocatio, que significa chamado ou convite. Esse termo, por sua vez, deriva do verbo vocare, que significa chamar ou invocar. Né? Então, olha só, muda aí esse, por favor. A palavra vocação remete à ideia de ser chamado por alguém para uma missão ou propósito específico. Então, no contexto cristão, esse alguém é geralmente Deus. Né? É Deus que chama cada pessoa a um caminho de vida particular, seja ele religioso, matrimonial, profissional ou de serviço. Então, cada um de vocês que está aqui, cada um de nós, não estamos aqui porque quisermos, mas porque houve um chamado, houve uma invocação. Deus nos chamou em algum momento específico da vida para estar aqui e a partir daqui ser aquilo que Ele deseja de nós. É o que dizia Santa Teresinha: eu sou aquilo que Deus pensa em mim. Enquanto carmelitas nós devemos ser isso, ser aquilo que Deus pensa de nós. Tá? Então, é um chamado recebido dentro da comunidade para ser igreja enquanto carmelita. Vamos gravando isso aí que é importante. Seguindo, vocação e missão. A gente vai encontrar essas duas palavras de forma exaustiva nos documentos. Vocação e missão do carmelita. Também tem origem, né, na língua latina e no termo missio, que significa envio ou ato de enviar. No contexto da igreja, o sentido de missão não tem essa conotação de envio. Né? Então, quando nós entramos para a OCDS, a gente também recebe uma missão, um envio. Isso tem que estar claro dentro de nós, para onde nós iremos. É o que Pedro dizia ao nosso Senhor: Senhor, para onde iremos se só Tu tens palavra de vida eterna? Qual o caminho que eu vou seguir? Já dizia um filósofo grego: se a gente não sabe onde quer chegar, né, que vento que sopra, que lado a gente vai, a gente não tem, né, noção correta de onde a gente vai chegar realmente. Então a gente precisa saber, né, qual é a missão dentro da OCDS, dentro da igreja. Então, no sentido de igreja, tem essa conotação de envio, referindo-se ao ato de ser enviado para cumprir uma tarefa, um propósito específico, geralmente relacionado à proclamação do Evangelho e ao testemunho da fé cristã. Eu não evangelizo, eu evangelizo a partir da minha vida, mas daquilo que o Evangelho acontece dentro de mim. Né? É importante de ter, claro, essa questão da nossa vocação e da nossa missão.
Então, nós temos aí a missio ou a diligentes, né? Ou a missão, a nossa missão enquanto batizados. E eu trouxe aqui uma fala do já falecido, né, Papa Bento XVI. Ele vai dizer assim que a missão da igreja como um todo, é chamar todos os povos à salvação realizada por Deus em seu Filho encarnado. Então a missão da igreja é chamar todos os povos, né? Lembra que eu falei que vocação também é chamado? Né? Então, Deus chama, Deus atrai para si. Então é necessário, portanto, renovar o compromisso de anunciar o Evangelho, fermento e progresso, fraternidade, união e paz. Ele tirou, né, essa definição da Adigentes número 8. O mesmo Papa vai dizer que ele deseja novamente confirmar que a tarefa de evangelizar todos os homens constitui a missão essencial da igreja. A Vera falava um pouco aqui, né, da uma das missões da igreja, né, que é falar do Carmelo, anunciar o Carmelo para as pessoas. São Francisco de Assis já dizia, né, quando faltar as palavras, né, a gente evangeliza, né, com o testemunho, com a vida. O Papa vai dizer assim que é necessário confirmar a tarefa de evangelizar todos os homens e que constitui então a missão primordial da igreja, né? Evangelho Enunciandi, número 14. A tarefa e missão que as vastas e profundas mudanças da sociedade atual tornam ainda mais urgente. Ele, quando falou isso, foi em 2009. Tá? Então, lá, na época que ele era Papa, já tinha essa urgência devido às profundas mudanças que hoje ocorrem na sociedade. Então, está em questão, quando a gente fala missão, e aí é o projeto nosso de vida, é de salvação eterna das pessoas. Tá? Então, a gente não, como a Vera falava, né, se a gente vai vivendo sob a regra, o amor desaparece. Fica uma pessoa chata, uma comunidade chata que só prega a regra. Mas se a gente coloca a regra como amor e vive pelo amor, é diferente. Tá? Assim também é a evangelização. A evangelização é para quem está perto de nós. Quando a gente fala a missão da igreja é evangelizar, a gente imagina que os povos distantes, como Teresinha, né? Acabou se tornando, né, foi dito, se tornando padroeira das missões sem sair, mas ela estava ali, né, longe de todo mundo. Então, não é eu sair pelo mundo, pode até sair, se seu chamado, sua vocação for essa, mas o primeiro chamado nosso acontece onde? Né? Dentro de casa, na família. Né? Por isso é importante, né, o núcleo familiar, é ali que acontece tudo. Eu brincava, né, mas forma essa convivência, né? Falava também, né, na família, no amor do casal, na fidelidade, na vida em conjunto. Assim é também nas nossas comunidades. E o Papa termina dizendo assim, que toda a igreja deve se empenhar na missão ad gentes, ou seja, não ad inter, ad est, quer dizer, eu vou ter que sair ao encontro das pessoas, que é reafirmado pelo Papa Francisco, ir ao encontro. Né? Eu falava na homilia, né, pedido do Frei Wilson, e é algo que está no meu coração realmente. A gente tem a graça divina de receber esse chamado como carmelitas. E eu, como diácono permanente, né, eu tenho, às vezes, que estar entre os leigos e os padres.
Então, o meu convívio, eu entendo tudo que acontece nos bastidores, né, do clero, né, que estou ali no meio com eles, e convivo com eles. Obrigado, Marcinho. Meu afilhado. Fiquei em casa quando era mais novinho para comer pastel, gente, eu vou entregar ele. Marcinho? Ei, pastel? Né? Então, e voltando a falar na missão de diácono, eu vejo o quanto as pessoas não rezam, o quanto as pessoas precisam ser ouvidas, né? E lá na minha paróquia eu sou conhecido como o diácono que é da Ordem dos Carmelitas. Por quê? O padre meu lá, eles sabem disso, nosso pároco lá, ele é muito novo, chegou, mudou tudo e mandou a gente embora. Uma briga lá na paróquia. Né? Não sei se lá vocês né? Acho não. E o nosso chegou lá, centralizou tudo, centralizou isso, centralizou tudo. Né? E nós tivemos a graça de receber as relíquias de Santa Teresinha. Uma graça que está aqui. Né? E a gente levou na paróquia desse padre, que é a paróquia de Santa Rita. Né? Mas Santa Teresinha falou tão forte no coração desse menino aí, né? Que ele falava assim, que ele comprou uma imagem de Santa Teresinha, colocou lá na igreja, né? E falou assim, eu vou construindo aqui reformando o centro catequético, e uma das salas vai chamar Santa Teresinha do Menino Jesus. Tá bom. Mas o que acontece? Qual a imagem que ele recebeu de nós? Porque até então ele falava que tinha a ordem terceira, né, no Carmelo. E dá, né, só ruim falar ordem terceira, né? Eu falei, padre, não é a ordem terceira, nós somos carmelitas seculares. Aquilo que o Frei falava ontem, a gente tem que reafirmar. Porque, enquanto carmelitas seculares, nós somos a expressão da igreja. É o que diz aqui, né, o tema do nosso congresso. Né? Enquanto carmelitas, enquanto comunidades carmelitas, nós somos essa expressão de igreja. Tá? Somos chamados a viver esta vocação. Tá? Então, enquanto houver gente, enquanto Jesus não voltar, nós temos essa missão de igreja, e é isso que o Papa reafirma, temos que evangelizar com a vida, com as palavras, com a oração, né? Com a regra, se for preciso, mas é a missão nossa, primeira, evangelizar. Então, no contexto da OCDS, se a gente pegar a nossa Constituição no número 26, vou pegar aqui, vai dizer lá que a vocação da ordem secular é verdadeiramente o quê? Eclesial. Eu não escutei bem, porque eu estou aparelho. Em nossa Constituição número 26, lemos que a vocação da ordem secular é verdadeiramente eclesial. Muito bem, eclesial. Até a Vera chegou nesse ponto aí. Ela é verdadeiramente eclesial. A oração e o apostolado, quando são verdadeiros, são inseparáveis. E a observação de Santa Teresa na Quinta das Moradas, ela diz que o propósito da oração é o nascimento de boas obras. Né? Então, a nossa vocação, o nosso chamado, lembra da definição de vocação, na ordem secular, é para sermos o quê? Igreja. É para sermos igreja. Dentro da igreja. Olha só. E que a nossa oração, ela deve gerar boas obras. O que chamou a atenção do meu padre em relação a mim e a Elisa é o fruto da oração. Desculpe falar, mas assim, ele percebeu que a gente é diferente. Porque ele queria fazer intriga e falar mal de fulano, falar mal de outro padre, mal de outro. Não, a gente tem que ser igreja. Está aqui porque a vocação nossa para a igreja é o amor.
Daí ele fala assim, é tão bom conversar com você, porque eu me acalmo, daí eu não cometo tantos pecados. Ele fala, coitadinho, né? Mas ele é novinho, né? Então, o propósito da oração é gerar obras materiais, obras espirituais. Né? Você pode ser a diferença na igreja como carmelita. Olha só. Tá? Continuando, também na nossa Constituição, lá no 24b, né? Santa Teresa, né, de Jesus, ela tinha como modelo de comunidade, né, a certeza que Jesus ressuscitado estava no meio dela. Vocês ouviram isso hoje? Gravaram no coração? Sim ou não? Sim. Grave isso no coração. Em nossas comunidades, quem que está no meio? Jesus. Está vendo? Quem que está no meio da nossa comunidade? Jesus. Você tem que ter essa certeza no coração, gente. Tem que haver a teofania. Oi? A teofania. Teofania que ela dizia. Primeira palestra do Frei Wilson, Jesus, o centro da comunidade. O centro, estão vendo? Como a gente já ouviu isso durante esses dias. Então, não sou eu que devo estar no centro, é quem? Jesus. Tá? Que é o modelo de Santa Teresa, que é o modelo da nossa fundadora, da nossa, né, Madre Santa Teresa. E que está sob a proteção de nossa mãe, a Virgem Maria. Olha só, Teresa estava consciente que ela e suas mães foram reunidas, chamadas, vocacionadas, com missão de ajudar a igreja e colaborar com a sua missão, que é do quê? Evangelizar. É preciso evangelizar. Né? Continuando, juridicamente, né, nós somos regidos pelos cânones, né, da igreja, que é uma coisa muito importante, né, até comentava com a irmãzinha que estão aí da questões canônicas da igreja, né, se a gente usa bem e usa de acordo, elas são importantes, mas infelizmente às vezes, né, os nossos párocos acabam usando outros. Mas lá no direito canônico, no cânon 303, vai dizer que as associações cujos membros levam vida apostólica e tendem à perfeição cristã e no mundo participam do espírito de um instituto religioso sob a alta direção desse instituto, chamam-se ordens terceiras ou têm outra denominação adequada. Certo? Então, isso é juridicamente que a igreja vê sobre as associações. Foi o que nós fizemos ontem, nós tivemos uma assembleia da associação. Mas a nossa associação, ela recebe um nome específico. É uma ordem secular. A gente não tem a terceira, né? É aquilo que o Frei Salim explicava, né? A terceira remete mais a leigos. No caso, como meu diácono permanente, não poderia participar, efetivamente falando. Poderia até ter simpatia, mas não participar. Tá? Então, a igreja nos garante, né, como comunidade nesse sentido, que nós somos reconhecidos canonicamente como uma ordem religiosa. Entendendo? Seguindo, segundo o padre Aloysius, né, Irinei, ao CDS, ele fala que um dos aspectos importantes, né, do compromisso que nós temos é o compromisso com a comunidade. Uma pessoa que deseje ser membro da OCDS deve ser capaz de formar comunidade. Esse é um grande desafio que nós temos, né, que gera muitas vezes as crises, os conflitos que foi falado há pouco, né? Pessoas que têm dificuldade de formar comunidade, de ser comunidade, né?
acaba gerando certos conflitos. Então, a vocação, né, carmelita sugere que a gente tenha o desejo de ser e formar comunidade. Então, a missão comunitária refere-se ao papel coletivo dos membros seculares em viver e testemunhar a espiritualidade carmelitana em suas vidas cotidianas e em ambientes seculares. É da igreja para a vida, né? Um outro testemunho que eu trago comigo, que eu já tive várias experiências de trabalho, né? Não falaram aqui no meu currículo, graças a Deus, né? Obrigado, Gardênia, né? Mas um dos meus currículos é que eu trabalhei por 22 anos no sistema prisional paulista, fui diretor de uma unidade prisional no estado de São Paulo, né? Já sendo diácono, sou diácono há 11 anos, né? E por 22 anos eu trabalhei no sistema prisional paulista. E o tema alegria para mim é importante por quê? Porque uma vez eu fui no Carnaval de Jundiaí, né? É difícil, mas a madre me chamou para conversar. Assim, do nada, me chamou e ela falou assim, eu senti que devia chamar o senhor. Falou assim. Ela falou, o senhor trabalha onde? Eu expliquei que trabalhava no centro prisional, coisa e tal. Não é difícil. Eu falei, olha, quando eu entrei lá, foi o que eu disse para ela, eu também perguntei para o Senhor, por que eu estou aqui? Né? Porque é um ambiente que ninguém quer estar, né? Um ambiente que a pessoa está presa por um crime cometido. E veio logo à minha mente a palavra miséria, que nos remete à misericórdia, né? Ao amor. Né? Estive preso e não me visitasse. Estive nu e não me visitasse. Enfim. Eu pensei assim, puxa, e agora? Eu falando para ela, Marta, lá eu aprendi uma coisa que eu levo para minha vida, que há pessoas que estão presas lá e são felizes, assim como vocês que estão aqui. Na lá eles foram presos por um crime que cometeram, aqui vocês vieram por opção própria. E estão atrás de uma grade, mas a gente olha para vocês e a gente vê o quê? Alegria. Né? Parece que não tem problema, nós vamos falar isso há pouco. Elas parecem que não tem problemas, não tem dificuldades. Mas o que a gente vê no rosto delas é o quê? O fruto da oração, que é a alegria. E lá, às vezes, eu encontrei pessoas que estavam presas em outras condições, né, que também mostravam alegria e arrependimento. E, infelizmente, eu falava para a Mara, aonde eu vivo, convivo dentro da igreja, na sociedade, até na família, eu encontro pessoas livres que são tristes. Que não são livres por dentro. Que estão, né, enraizadas em si mesmas, né, sem a alegria da liberdade. A verdade de Cristo liberta, né, o Evangelho liberta. A gente se sente livre para ser filhos e filhas de Deus. Foi isso que eu dizia para ela. Né? Porque às vezes é isso que a gente procura tanta liberdade, como dizia Santo Agostinho, e ela está dentro da gente, aqui no nosso coração. Então, enquanto carmelita, abrir esse parênteses, a gente inclui algumas, né, regrinhas básicas aí que a gente tem que tomar na nossa vida. Ou seja, que eu acabei de falar, testemunho de vida. Né? Os carmelitas seculares são chamados de testemunhar o Evangelho. Pela vida de oração, pela vida eucarística, pela vida sacramental que vive. E o exemplo pessoal é uma forma de evangelização. Eu dizia há pouco. Imagina o carmelita carrancudo, o carmelita que, né, na comunidade dele lá nada está bom, só reclama. Ele cantava há pouco, né? É feliz quem ama a Deus. É feliz quem ama a Deus. A oração e a contemplação, né, que é a base da nossa espiritualidade carmelitana,
principalmente, né, marcada pela oração contemplativa, né? Ontem o Arthur falava da oração, né, de modo como que a gente pode rezar, como que a gente pode orar, né? Mas o Senhor também ensinava hoje, né, no Evangelho, pedir e receber. Continuando, a vida comunitária, a gente dá exemplo. A Vera falava das primeiras comunidades cristãs que viviam a partilha de tudo, viviam o amor fraterno, viviam, né, felizes porque haviam, né, encontrado ali na Eucaristia, na oração do pão, na palavra, o sentido para a sua vida. Então, a comunidade é por si só uma missão, um sinal da comunhão e do amor fraterno no seio da igreja. Por isso que as comunidades que vivem brigando entre si acabam dando um mau exemplo para a igreja local. Por isso às vezes o padre proíbe, por isso o padre pega no pé, por isso às vezes o padre não libera muitas coisas para aquela comunidade, porque sabe que é uma comunidade que não dá testemunho de vida comunitária, vida comum. E por fim, né, o número 4 é ação apostólica e serviço. Então há um forte chamado à ação apostólica e ao serviço. O Concílio Vaticano II tem vários documentos, né, e depois também há outros documentos complementares do trabalho, do papel de evangelização do leigo no mundo. Tem, sim, um forte chamado a uma ação apostólica, a um serviço específico. Tá? E testemunho de desapego e simplicidade, né? Que deve ser inspirado, né, em Santa Teresa e São João da Cruz. Os seculares são chamados a viver um estilo de vida modesto, desapegado dos bens materiais e focado nas riquezas espirituais. Isso é um sinal profético no mundo moderno, onde muitas vezes a gente encontra aí o materialismo, né, e o consumismo que prevalece. Tá? Também a gente vai encontrar lá na Gaudium et Spes, né, no Concílio Vaticano II, no número 3, e aqui eu acho importante que essa é a missão nossa, né? Nenhuma missão terrena move a igreja, mas unicamente este objetivo: continuar a obra de Cristo que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, para servir e não para ser servido. Assim também fica reprovado o servir-se da igreja, em vez de a servir. Então a grandeza do discípulo de Cristo é servir como o Mestre fez. Então é o desapego, gente. Não sou eu que devo aparecer como mais importante na comunidade. E aí entra os perigos, né, que a gente enfrenta em ser comunidade, né, os conflitos, as dificuldades que enfrentamos. Eu vou apresentar algum deles aqui, tá, que eu acho que são os mais importantes. Tá? Não vou entrar em detalhes para não criar, né, confusão, que não é o objetivo. Então, quais são os perigos que a gente enfrenta enquanto comunidade hoje? É o narcisismo espiritual. Eu me colocar como mais importante dentro da comunidade. Achar que o que eu falo, o que eu faço, é o mais importante. Né? E a gente vive isso, né? A pessoa é iluminada, né? Ela não se abre aos outros, não deixa que o outro fale dentro da comunidade. Tudo que ela fala é ponto final. Né? E é fruto dessa sociedade, né, atual, que incentiva, né, o foco excessivo no eu, né, e esquece do nós. Então, essa mentalidade pode gerar desinteresse pela vida comunitária. Né? Se a gente está tendo um apelo agora por conta das visitas, né, das relíquias de Santa Teresinha, o pessoal procurar o Carmelo, mas que comunidade que eles vão encontrar quando vierem conhecer? Qual é a comunidade que eles encontraram? Tá? Uma comunidade narcisista, uma comunidade polarizada, né? Ou como diz hoje aí, né, modernidade, as bolhas religiosas
né? Cada uma aí com a sua comunidade particular, com a sua igreja particular, né? Então, é importante a gente tomar esse cuidado dentro das nossas comunidades, porque a gente, né, não foca muito no eu, na espécie em termos de comunidade. Também outra coisa importante é a fragmentação das relações sociais. Cai naquilo que eu falava há pouco, falava também, né, na homilia, que a gente está muito dependente das chamadas redes sociais, né? Perdeu muito isso. E a relação humana, que é tão importante, às vezes tem deixado de lado nas nossas comunidades. Se faz muita reunião virtual, ao invés de se reunir presencial. A gente precisou um tempo atrás, infelizmente, por causa da pandemia. Mas hoje, o mais importante é a presença, é estar ali. Por isso que foi falado aqui esses dias, insistido, que o estilo de comunidade nosso é estilo de formação, mas também é de recreio, de estar juntos ali e partilhar a vida, né? Não é porque nós estamos na igreja que a gente vai chegar na nossa comunidade e falar assim, eu estou bem, não tenho problema nenhum. Todos nós temos problemas, né? Então, essa fragmentação das relações sociais, né? As pessoas não se conversam mais. Uma pressa, né? Uma pressa de ir para onde, não sei para onde, e não chega nunca, né? Sempre está com pressa. O teu tempo, né? O teu tempo para conversar, o teu tempo para relacionar. E na nossa comunidade a gente tem que tomar cuidado com isso. A secularização e o relativismo moral, né? O avanço da cultura secular, a tendência ao relativismo moral, né, tem desafiado valores cristãos fundamentais. Isso que é importante. Muitos católicos influenciados por ideologias externas. Aqui entra a importância da formação e a correta formação a partir daquilo que os documentos da ordem sugerem, né? Que aí eu vejo com muito bons olhos os documentos formativos da nossa ordem, porque eles são todos eles baseados em documentos da igreja, no catecismo da igreja. Então a gente não vai fugir daquilo que a igreja ensina. E o ativismo sem espiritualidade, sabe? A vida eclesial pode ficar na tentação de fazer muitas atividades e se engajar em diversas iniciativas, mas sem profundidade espiritual. Então, você é membro da OCDS, você é irmão, né, lá daquela congregação, você é ministro da Eucaristia, você é da catequese, você é da liturgia. Há uma sobrecarga, né, de atividades que acaba minando a sua profundidade espiritual. Então a gente acaba não sendo igreja dentro da igreja. Tá? A gente não tem tempo, a gente cai lá na falta de tempo. E a gente começa a fazer por ativismo e não por vocação. Você entendeu? E isso é muito comum na nossa comunidade. Tá? Muita gente que deixa de ir na reunião, porque hoje eu não posso ir na reunião, porque eu tenho a reunião de ministro da Eucaristia. Então, o presidente, o formador, fica lá mordendo, né? Puxa vida, quem que está em primeiro lugar? Daí, né, a gente tem o compromisso, né, de ser comunidade, né? Eu vou pegar o documento aqui que fala aqui, algo que eu acho importante. A gente está discutindo dos encontros formativos que nós tivemos, nós conselheiros, né? Que fala assim, lá no número 81. Os membros da comunidade dão grande valor à reunião regular e dão prioridade a elas em suas vidas. Prioridade que é diferente de obrigação, né? Então, nós, enquanto membros da OCDS, temos que dar prioridade também para a ordem, né? Eu, enquanto diácono permanente, eu fui e conversei com o meu pároco, falei, olha, eu sou, além de diácono, eu sou membro da ordem carmelita. Então, eu tenho 2 reuniões mensais que acontecem tal horário e tal horário. Nesses horários, eu não vou servir em comunidade nenhuma. Não estou servindo. Então, eu estou priorizando quem? A ordem
ordem carmelita. Um trato, né? Oi? Um trato, né? Uma conversa antes. Conversar, quer dizer, então é diálogo que tem que ser estabelecido. Né? Ninguém escutou ela chamar ela de Citãozinha, ou ela chama de mim. Acabando. Acertaram cedo. E, para finalizar, falta de informação eclesial. Muitos membros da comunidade não possuem uma formação catequética e teológica adequada. As pessoas, infelizmente, até nós, muitas vezes falta informação. Por isso, a gente volta a falar na incidência da importância da formação dentro das nossas comunidades, aos CDFs. Tem que formar-se, como foi dito aqui, a formação ela é contínua. E terminando, eu queria terminar aqui, gente, com uma parábola do porco espinho. Vocês já ouviram a parábola do porco espinho? Tá? É uma metáfora de um filósofo alemão chamado Arthur, não é o Arthur lá de Fortaleza, Schopenhauer, que ilustra a dificuldade de conviver com outras pessoas. A história conta que durante uma era glacial, os porcos espinhos se agruparam para se proteger do frio, mas os espinhos uns dos outros causaram feridas. Os animais se afastaram, mas voltaram a morrer congelados. Então decidiram conviver com as feridas, pois o calor do outro era mais importante. Então, a parábola do porco-espinho ilustra o dilema entre o isolamento e a proximidade, que é fundamental nas relações humanas. O isolamento pode levar à solidão, à desconexão, enquanto a proximidade excessiva pode causar conflitos e sofrimento. Então, a moral da história é que o melhor relacionamento é aquele em que as pessoas aprendem a conviver com os defeitos do outro e valorizar suas qualidades. Né? Eu tenho que, às vezes, aguentar o espinho da minha esposa. E vice-versa. E está tudo certo. Tudo certo, né? 40 anos, gente. Então, né? Nas nossas comunidades OCDS, muitas vezes a gente tem poucas espinhas, né? Tem que ficar cutucando, espinhando. Então a gente tem que procurar, entender, valorizar as qualidades, amar e levar até o extremo, se possível. Amém?